O trabalho da Igreja Batista aqui em Morada Nova começou através da implantação de igrejas de missões nacionais. Aqui foi enviado a missionária Mazé, a missionária Rosângela, e logo após a missionária Sebastiana. Juntamente, o pastor Roberto, da Igreja Batista Nova Canaã, porém missionário americano aqui no Brasil, vinha para cá juntamente com o irmão Eliezer, e aqui faziam cultos. E missões nacionais também tinha plano, havia aqui um trabalho, enviou 2 missionárias. Esses trabalhos aconteciam ao mesmo tempo, porque eles não sabiam que haviam esses trabalhos acontecendo. Até que um dia o pastor Roberto soube que missões nacionais também estava realizando aqui na cidade um trabalho de implantação. Ficaram muito felizes, já que era a mesma igreja, né? E resolveram unir os trabalhos, né? Já que pertencia à mesma igreja, à mesma denominação, né? Somente um erro de comunicação. E aí, depois de 6 meses desse acontecimento, os dois começaram a trabalhar juntos. O pastor Roberto, americano, juntamente com a nossa missionária Mazé e Sebastiana e a Rosângela. E assim começou o trabalho aqui. Muita emoção de pegar nesse momento na nossa primeira ata, né, que nós fizemos aqui no ano de 2001, começo da organização da nossa igreja. Foi um dia, um marco, né, para a nossa igreja nesse dia, porque nós estávamos nos organizando como igreja. Foi um momento maravilhoso, porque nós estávamos nos formando, com poucos membros ainda, mas foi uma reunião extraordinária, muito abençoada, onde todos os membros se fizeram presentes e tudo quanto foi proposto foi aprovado. E ficamos todos felizes, porque sabemos que a partir daquele momento a igreja iria cada dia mais crescer pela graça do Senhor e que muitos outros trabalhos, projetos o Senhor nos ia colocar no coração e tudo seria registrado, né, nas nossas atas, como é registrado até hoje. E isso é maravilhoso, a unidade, a comunhão da igreja, e tudo tem sido conforme o Senhor tem nos orientado a fazer. E tem sido de maneira maravilhosa até aqui, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, para com a nossa igreja, e tem nos feito crescer em unidade, que é o mais importante. É um dos pilares dessa igreja, é a unidade. Tudo quanto nós vamos fazer, colocamos à frente de Deus, e o Senhor tem colocado no nosso coração em sermos unidos, para que assim a sua igreja cresça, o seu reino cresça, e as pessoas vejam a união, a unidade do povo de Deus. Eu comecei a vir para cá, né, como evangelista. Eu já vinha como evangelista, fazer trabalho de apoio às missionárias. Ganhei algumas almas para Jesus nesse período, né? E, inclusive a família do Cício Flor foi ganhando nessa época. E a gente vinha para cá como evangelista enviado pela Igreja Nova Canaã. Mas, como as missionárias foram embora, né? Saíram daqui do campo, eu fiquei de apoiar o trabalho, né, enviado pelo pastor Bobino, para dar o suporte aqui a essa igreja. E de lá para cá tenho vivenciado essa experiência maravilhosa de servir ao Senhor nesse lugar. Foi aqui, trabalhando como evangelista, e o meu chamado ao pastoral, ao pastoreio, melhor colocando, foi consolidado. Foi aqui que eu senti realmente chamado para o ministério pastoral. De lá para cá eu tenho servido a Deus nessa igreja desde 2002 praticamente, né? Servindo ao Senhor e como pastor da igreja. A minha história com a primeira igreja batista em Morada Nova, eu posso falar com a palavra, amor. Muito cedo eu ouvi falar do Evangelho, na verdade, na minha infância. Eu tive uma testemunha de Cristo muito próxima a mim, que era minha mãe. Mas eu a perdi muito cedo. E aí, nesse momento de dor, de profunda tristeza, então eu fui na direção de Cristo. Eu fui em busca do Senhor, que nos promete que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nos promete descanso para a alma. E foi nessa igreja que
eu tive um encontro com o nosso bom Senhor Jesus Cristo. E nesses 25 anos, né, isso aconteceu em 99, né, segundo semestre de 99. Perdi minha mãe em agosto, dia 9, então pouco depois eu já fui na direção de Cristo e aqui eu encontrei Ele, por isso eu tenho tanto carinho por esta igreja. Porque foi aqui onde eu encontrei o nosso Senhor e realmente a promessa era verdadeira. Foi aqui onde encontrei descanso para minha alma, foi aqui onde eu encontrei de fato paz, onde eu encontrei uma vida com real propósito. Eu me converti, né? Nós aqui fomos acolhidos, né, pela missionária Mazé, pela missionária Sebastiana, e fomos aperfeiçoados também, né? Porque foi com ela que nós demos os primeiros passos, né? Começamos a receber, como o apóstolo Pedro diz, o leite, né? O leite materno. Então, também tenho por elas um carinho muito grande, né? Uma gratidão muito grande pelo que elas nos ensinaram e por tudo que elas fizeram por nós, né? O primeiro contato que eu tive com a igreja foi em 97, através de um estudo bíblico que a missionária Mazé deu a mim e uma colega minha. E eu tive esse contato, né, passei a frequentar a igreja, mas infelizmente, muito jovem, acabei me afastando. E no ano de 99, como o Denis falou, houveram vários acontecimentos na nossa vida, creio que todos eles foram propósito de Deus. Eu retornei para Cristo também no mesmo ano que ele, com as missionárias Maria José, na época Sebastiana. Mas também conheci a missionária Rosângela, que foi muito importante na minha caminhada, né? No meu conhecimento de Cristo. Eu guardo elas três no meu coração com muito carinho. Jamais vou me esquecer das três, a Mazé, Sebastiana e Rosângela. Nós somos batizados. Nessa época, a igreja não estava com pastor ainda, estava pastoreada pelo pastor Balbino, interinamente. Então, ele vinha quinzenalmente para cá e ele trouxe o pastor Robert, um americano, e fizeram aqui um batismo coletivo, como sempre é feito, e eu e Denis nos batizamos no mesmo dia, no ano de 2001. 23 anos, né? 23 anos de batismo. 23 anos, quase 24. E era ali fora, né? Não era nesse batistério aqui, né? Um tanquezinho lá fora. Um tanque ali fora, né? Que alguns irmãos ainda acompanharam aí, depois ele foi demolido, né? Mas até tirarem ele dali, era ali onde tinha os batismos, né? A gente foi batizado, né? O batismo de vocês foi por meio americano. Exato, eu sou batizado por um americano, por isso que estava um pouco... Foi num tanque, né? Foi num tanque, mas foi com um americano. Mas foi por um americano. Às vezes eu brinco, né, com isso, né? Eu brinco. Vocês foram batizados pastor do ICOL, eu fui pastor dos Estados Unidos, né? Então talvez tenha diferença, mas é claro que só uma brincadeira, né? Ambos são servos de Deus e abençoar a vida de todos nós. E logo em seguida, né, as missionárias tiveram que seguir outros caminhos. O pastor veio, ainda não era pastor, ainda era seminarista, evangelista. E também foi fundamental na nossa caminhada, nos ajudou bastante também nos primeiros passos. E tem sido também uma pessoa importantíssima na nossa caminhada cristã, não só na nossa, mas de toda a igreja. E é como o Denis falou, a palavra que nós temos, que eu tenho, por essa igreja é amor, cuidado. É assim que eu me sinto aqui, acolhida com muito amor, com muito cuidado, em todas as ocasiões de nossas vidas, em tudo que nós passamos, desde aquele dia até aqui. Já se fazem 25 anos. Eu tenho mais tempo de vida aqui do que fora daqui, e isso para mim não tem preço. E eu só tenho a agradecer a Deus, ao pastor João, às missionárias, aos meus irmãos, que eu amo demais. Deus nos dê ainda muitos anos e que essa igreja ela seja, como já tem sido, uma agência viva do Evangelho aqui nessa cidade. Além da gratidão aos missionários, o pastor João, que continuou o trabalho depois dela, né? O pastor Balbino, ele já apoiou bastante a gente. Então são pessoas que a gente deve muito, né? deve muito e tem alta conta por isso. Pelo que eles representaram, pelo que eles nos ajudaram, nos instruíram e ainda fazem. Um carinho muito grande pelo pastor João, pela irmã Eudeni. Na verdade, a irmã Eudeni é a primeira, né? Lá ela
veio para Morada Nova, morava em Fortaleza. Foi já por meio dela que o evangelho chegou até Lana, né? Eu já em casa tinha ouvido muito da minha mãe, mas também houve essa influência delas para que eu acabasse vindo para cá, né? Por meio da vida da irmã Deni, da Lana, que a gente namorava na época. Também foram pessoas, né, que Deus usou, que além do poder do Espírito Santo no nosso coração, Deus também usa os seus servos, né? E eles foram pessoas que Deus usou para abençoar as nossas vidas, até a data de hoje. Eu desejo que a igreja continue crescendo, principalmente espiritualmente, em maturidade, né? Claro que nós queremos que a igreja cresça em número também, que o Senhor nos abençoe, que possamos alargar essas paredes para receber mais pessoas ainda, e que os irmãos continuem firmes, em unidade, trabalhando no reino do Senhor, né? Que é o mais importante, todos com a mesma fibra, com a mesma garra, com o mesmo desejo, com o mesmo amor no coração, né? Com a mesma chama, né? Como se fosse o primeiro amor em todo o tempo, para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Nós somos os ceifeiros do Senhor aqui nesta terra, e o Senhor quer nos usar para assim fazermos a sua colheita. E o meu desejo é que a sua igreja continue crescendo e essa igreja faça mais colheitas para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a gente continue completando a missão, né? A maior alegria que eu tenho é em ver como a igreja cresceu. Quando eu comecei aqui, há 25 anos atrás, nós tínhamos talvez 20 membros, talvez nem tivesse isso. Era um grupo muito pequeno, né? A estrutura física da igreja também ainda não era essa, né? Ela não era rebocada, ainda era, né, a parede de tijolo. Então era uma realidade bem diferente da que a gente tem hoje, e a igreja ela cresceu em número, cresceu em qualidade, cresceu em maturidade, né? Eu dei estudos bíblicos para Madeline, para Aureni, né? E hoje são pessoas, né, que trabalham ativamente na igreja, né? E eu lembro que eu levei até elas, na época ainda novo, convertido, mas comecei a fazer estudos bíblicos com ela. E ver o crescimento dessa igreja é algo muito gratificante, é algo muito bom. E o que eu espero para ela é que ela continue assim, crescendo. Mas não crescendo só por crescer, mas crescendo em quantidade e em qualidade. É uma grande alegria quando eu vejo os novos que vão chegando e já vão se envolvendo, e Deus já vai usando com os dons e talentos que eles têm para fazer a obra do Senhor. Que até Jesus voltar para nos buscar, esse ministério esteja de pé, completando essa missão, né? No poder do Espírito Santo. Eu sou muito grata a Deus por fazer parte de uma igreja que tem como alicerce oração e leitura da palavra. Isso já me deixa em uma alegria tremenda. Isso era o que eu queria para a minha vida, fazer parte de uma igreja assim. E essa igreja é uma igreja que ora, uma igreja que é fundamentada na palavra. E é isso que eu espero, né, que ela continue sendo. Uma igreja de oração, uma igreja que conhece ao seu Senhor através da palavra. E o pastor João sempre nos incentiva a isso. E nós agradecemos muito a Deus também pela vida dele por isso. Cresça em sabedoria, em conhecimento de Deus e em oração. Amém? Parabéns à PIB de Morada Nova, primeira igreja batista de Morada Nova, uma igreja que pertence à Convenção Batista Cearense, à Convenção Batista Brasileira, e que tem atuado aqui nessa cidade durante 23 anos. Que o Senhor abençoe e que o Senhor proteja a todos. Em nome de Jesus.